abençoe ricamente a sua vida, a sua família. Deus te guarde debaixo dos teus cuidados. Muito bem. Então nós temos aqui a alegria de podermos participar com gratidão a Deus de toda a sua bondade sobre as nossas vidas, seu cuidado sobre nós. E neste momento nós vamos orar, buscando a face do nosso Deus. Reverendo Marcos, o Senhor nos conduz a Deus em oração. Bondoso Deus, graças te rendemos e exaltamos o teu glorioso nome. Pedimos-te, ó Pai, em nome de Jesus, direção. Pedimos que o Senhor nos abençoe enquanto aqui estamos para louvar o seu nome, para bendizer o seu nome e para proclamar o teu santo nome e proclamar a tua santa palavra. Peço-te em nome de Jesus a tua bênção sobre os irmãos, os amigos que nos acompanham, que estão conosco e que acompanharão em outras oportunidades através dos meios que nós dispomos neste momento. Que a tua graça seja sobre todos. Nós acreditamos, ó Deus querido, que o Senhor é o Deus que não está limitado ao tempo nem ao lugar. Da mesma maneira que o Senhor nos abençoa agora, pode usar aquilo que o Senhor tem dado através de nós, através da sua direção, para abençoar irmãos e irmãs em outros momentos. Assim, Senhor, colocamos tudo que nós vamos fazer diante do Senhor como uma atitude de entrega, de dedicação. E pedimos-te, use-nos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos ler agora o Salmo 112. Vamos ler alternadamente. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. O versículo 2 nos diz: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. Seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Nós vamos, neste momento, adorar o nosso Deus com o hino de número 47, um hino precioso de adoração ao nosso Deus, reconhecendo louvor e glória. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós, pecadores, morreu sobre a cruz. Hino 47. Aleluia,
rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir Teu poder, Teu amor. Assim nós vamos ler o capítulo 4 da carta de Tiago, a partir do verso 7. Hoje trataremos de como podemos vencer os 3 inimigos do que falamos semana passada. Vamos ler, portanto, a palavra de Deus, Tiago, capítulo 4, versículos de 7 até o 12. Assim podemos ler. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Vamos orar, pedindo a Deus que nos instrua por sua palavra nesta hora. Nosso amado Deus, nosso Pai, queremos te bendizer, Senhor, por esta oportunidade de aqui nesta noite poder ser por tua palavra instruído. Ó Deus, obrigado porque a tua palavra nos foi revelada. Nós reconhecemos tua grandeza, teu poder, tua misericórdia, teu cuidado conosco, ó Deus, e acima de tudo o teu desejo de salvar alguns, e entre estes o Senhor nos alcançou por tua graça. Obrigado aqui pela vida dos teus servos, que nessa noite se fazem presentes neste lugar, e aqueles nossos irmãos que estão também nas suas casas, em diferentes lugares, ó Deus, acompanhando esta transmissão. Dá que a tua palavra, ao ser ministrada, possa ter lugar em nosso coração. Suplico que o Senhor abençoe aqui a vida do nosso irmão André, do reverendo Marto, a minha vida, e dá que esse tempo seja de grande instrução para as nossas vidas e crescimento espiritual. Em nome de Jesus nós oramos com gratidão. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos então, pastor, tratar desse assunto precioso. Como vencer os 3 inimigos, não é? Tiago aqui nos informa que Deus está incansavelmente do nosso lado. Ele já disse isso no versículo de número 6, do capítulo 4. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele sempre nos dá graça suficiente para vencer. Nos versículos de 7 a 10, primeiramente, há vários mandamentos para a gente obedecer. A graça não nos isenta da obediência. Quanto mais graça, mais obediência. E é interessante que esta sessão 7 a 12, apenas o verso de número 12 não tem um verbo no imperativo. E o que não tem o verbo no imperativo é porque vai nos lembrar quem é que tem o direito de fazer a sua vontade imperar, que é o Senhor. Interessante observar isso, né? Desde o verso 7, verso 8, verso 9, 10 e 11, o tempo inteiro nós temos aí orientações claras e precisas. Se alguém disser, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida nesta área, basta olhar os verbos que estão aqui. É muito claro o texto de Tiago. Interessante, muito interessante. Então, Tiago menciona 4 atitudes. Segundo um estudioso do Novo Testamento, ele diz essas atitudes que podem nos dar vitória.
E a primeira é submissão a Deus. A segunda, resistência ao diabo. A terceira é comunhão com Deus. E a quarta é humildade diante de Deus. Vamos tratar, em primeiro lugar, da questão de nos submetermos a Deus. Para vencer os nossos inimigos apontados por Tiago, aqui no capítulo 4, a primeira atitude que devemos ter é a atitude de nos submeter a Deus. Essa palavra submissão é um termo militar aqui. E ela significa que nós devemos ficar no nosso posto, no nosso próprio posto. A ideia é de que nós devemos nos pôr no nosso lugar. Ponha-se no seu próprio posto, ponha-se no seu lugar. Nesta observação em relação à questão militar, a sujeição significava a entrega da vontade, a entrega de toda a sua vida. A partir do instante em que alguém era arregimentado, ele deixava de governar a própria vida. Ele tinha que ir aonde o seu general mandasse, fazer o que o seu general ordenasse. E neste contexto nós temos aqui um contexto de guerra, né, de dois exércitos. É óbvio que é metafórico, especialmente porque não existe equilíbrio de forças. Não existe o diabo e Deus numa luta em que você tomando partido é que você decide o resultado desta luta. Não é isso. Mas é muito claro que nós fomos arregimentados pelo Senhor, os crentes foram arregimentados pelo Senhor para estarem com Ele e serem dirigidos por Ele como o Supremo General, como o Senhor dos Exércitos. Por outro lado, quem não está com o Senhor, como disse o Senhor Jesus, está contra Ele, está em guerra contra Ele. Está, obviamente, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, do mundo e do diabo. Naturalmente. Então, quando se pensa num termo militar, e já dita estas informações preliminares, é preciso lembrar que quando um soldado quer se colocar no lugar do general, geralmente ele enfrenta grandes problemas. Renda-se incondicionalmente, esta é a proposta aqui. Ponha todas as áreas da sua vida sob a autoridade de Deus. Por isso, um crente rebelde não pode viver consigo nem com os outros. Davi, por exemplo, pecou contra Deus, adulterando, mentindo, matando Urias e escondendo o seu pecado. Mas quando ele se humilhou e se submeteu e confessou, ele encontrou paz novamente. Então aqui a ideia é esta, de submissão a Deus, em primeiro lugar, para enfrentar os nossos inimigos. Os crentes modernos, eles gostam muito de pensar em Deus como Deus abençoador. E citam, por exemplo, um versículo da palavra de Deus, o Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, com uma expectativa de receber cuidados e bênçãos de Deus. Mas esse entrega o teu caminho ao Senhor é o mesmo sentido que Tiago nos traz. Sujeite a sua vontade, faça morrer a sua vontade, para que a vontade de Deus impere em sua vida. E aí então você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Então é necessário que nós entendamos o Salmo 37, verso 5, ao lado de Tiago, aqui no capítulo de número 4, verso 7. Entregar o caminho ao Senhor, sujeitar a sua vida a Deus é a mesma coisa. É você dizer, Senhor, Tu és o Senhor, Tu mandas, e eu ouço e obedeço. Verdade. Então, a primeira declaração de Tiago é: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Devemos nos submeter a Deus. Depois ele diz: mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, em segundo lugar, para vencer o nosso inimigo, nós devemos resisti-lo. E aqui, especificamente, o inimigo é o diabo.
resistir ao diabo. O diabo não é para ser temido, o diabo é para ser resistido. E somente quem se submete a Deus pode resistir ao diabo. A Bíblia diz e nos ensina a não dar lugar ao diabo, em Efésios capítulo 4, verso 27. Exatamente. E à luz deste verso, Efésios 4, 27, nós precisamos lembrar das palavras do próprio Tiago, né, que nós não podemos fazer nenhuma espécie de aliança, mesmo que temporária, com as coisas do diabo, por um motivo muito simples. O diabo é o acusador nosso e dos nossos irmãos. Ele quer o tempo inteiro nos pegar em suas armadilhas, em seus laços, para ter do que nos acusar perante o Senhor. Então, quando Paulo diz para não darmos lugar ao diabo, devemos lembrar do que Tiago diz no capítulo 4 também, né, de que todo aquele que tropeça num só ponto da lei, ou seja, que faz aliança com o diabo em um único momento, né, vai estar transgredindo toda a lei, quebrando a sua aliança com o Senhor. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com mãe Eva, lá no paraíso. E o apóstolo Pedro completa esse raciocínio no capítulo 5, verso 9, dizendo assim, que nós devemos resistir ao diabo firmes na fé, mesmo que esse sofrimento seja muito grande. Sabe por quê? Porque Pedro nos lembra que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Eu acredito, meus irmãos, que ainda que nós estejamos enfrentando alguns sofrimentos, eles nem de longe se aproximam do que os cristãos do primeiro, do segundo, do terceiro século e ao longo da história em outros lugares foram perseguidos. Mas a injunção de Pedro é a mesma de Tiago, é a mesma de Paulo. Resistam ao diabo, não façam aliança com ele. Exatamente. Já vistas estas duas atitudes, a primeira, sujeitai-vos a Deus, a segunda, resistir ao diabo, vemos agora a terceira no verso 8. Reverendo, me permita só fazer uma colocação. Esse resistir ao diabo significa não lhe dar lugar, não ceder às suas tentações. Significa que o crente tem que sair por aí procurando o diabo em toda esquina, não. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Claro, é não temer ao diabo, mas resisti-lo no sentido de ter um coração pronto para servir a Deus. Aqui nos diz no verso 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Nós devemos manter-nos perto de Deus. Este é o terceiro argumento de Tiago aqui. Quanto mais perto de Deus nós ficamos, mas nós estamos mais parecidos com Jesus, nós vamos nos tornando à medida que estamos mais perto de Deus. Comunhão com Deus é uma pista de mão dupla. Quando nos chegamos a Deus, Ele se chega a nós. Nós não podemos ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo com o pecado na mesma ocasião. Não podemos. A parte final do versículo 8 vai nos lembrar: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, comunhão com Deus implica em purificação. Nós sabemos que não há comunhão entre luz e trevas. Ainda que por causa da nossa natureza caída, nós sejamos capazes de adorar a Deus, e Tiago fala isso desde o início da sua carta, né? Adorar a Deus e ao mesmo tempo maldizer a criação de Deus, um mesmo instrumento pode fazer as duas coisas, infelizmente, temos que lidar com isso ainda por um tempo, mas o fato é que o ensino da palavra é que luz e trevas não podem ter comunhão. Então, quanto mais próximos de Deus, quanto mais próximos da luz, quanto mais nos achegarmos à luz, mais distantes, menos influenciados seremos pelas obras das trevas. E lembremos das palavras do Senhor, que diz: achegai-vos a mim, vinde a mim, buscar-me-eis e vocês me encontrarão. E mais, se vocês me buscarem de todo o coração, eu me deixarei encontrar por vocês. O Senhor sente prazer neste relacionamento conosco. Ele nos chama para estarmos perto dele. E óbvio, como já foi dito, quanto mais próximos de Deus, mais longe do diabo. Verdade. E aí nós chegamos ao quarto argumento de Tiago,
que está expresso nos versículos 9 e 10. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, o quarto argumento de Tiago é que nós devemos nos humilhar diante de Deus. Nós temos a tendência de tratar o nosso pecado de forma muito leve, muito condescendente. Tiago exorta-nos a enfrentar seriamente o nosso pecado. Veja o que ele diz no verso 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. A porta de exaltação é a humilhação diante de Deus. Aqui no versículo 10 ele é claro: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Deus não despreza o coração quebrantado, diz o salmista, no Salmo 51, 17. Deus olha para o homem que é humilde de coração e treme diante da sua palavra, diz o profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 2. Quando nós estamos em paz com Deus, temos paz uns com os outros, e então uma fonte de paz começa a jorrar de dentro de nós, à medida que nós nos quebrantamos diante do Senhor. Nós temos aqui um processo, nos sujeitarmos ao Senhor. Isso significa rejeitar qualquer sujeição ao diabo, aproximarmos-nos de Deus, e o próprio Deus se aproxima de nós. E o resultado disso vai ser uma purificação de vida. O Tiago vai nos dizer que não vai haver duplicidade de vontade, né? Vai haver integridade e vai haver um olhar para o pecado com tristeza. Mais do que isso, com aflição, lamento e choro. Me faz lembrar, por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 6, quando ele tem a visão do Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele diz assim: ai de mim, estou perdido. A nossa tradução está perdido, ela não consegue expressar com toda a força o sentimento que estava no coração de Isaías. A palavra perdido tem um sinalzinho, um intensificador, que é como se Isaías dissesse: agora acabou, vou ser destruído, destroçado, moído, aniquilado. E é esse sentimento que Tiago está chamando para que nós tenhamos uma aflição, lamento e o choro pela prática do pecado. Quando há alegria no escárnio, na risada zombeteira, quando há uma alegria no pecado, Tiago vem e diz assim: olha, o seu riso tem que ser transformado em lágrima. Esta alegria no pecado tem que ser transformada numa profunda tristeza, porque somente assim você vai de fato se humilhar na presença do Senhor. E Tiago já disse antes que o Senhor resiste, e a ideia de resistir é pelejar contra o soberbo, mas Ele dá graça àquele que se humilha na sua presença. Então, como já pudemos ver, 4 atitudes precisam ser tomadas se queremos vencer o inimigo. A primeira delas é nos submeter a Deus. A segunda é resistir ao diabo. A terceira é nos manter perto de Deus. E a quarta atitude é nos humilhar diante de Deus. Dos versículos 11 e 12, Tiago vai mostrar o risco de falar mal uns dos outros. Como você pode ver, Tiago começa o capítulo 4 falando sobre uma guerra contra o próximo, uma guerra contra nós mesmos e uma guerra contra Deus. Ele disse que as guerras entre as pessoas são um desdobramento das tensões que nós temos dentro de nós mesmos. Ele disse que nossa luta contra Deus, nós enfrentamos a sedução do mundo. Nessa luta contra Deus, nós enfrentamos a sedução do mundo. No versículo 4, ele diz isso:
Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Fala também das paixões da carne, no versículo 5 e 6, quando ele diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E fala das ciladas do diabo no verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí vem o versículo 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Interessante, né? Tiago nos fala nesses versículos 11 e 12 do risco de declararmos guerra contra os irmãos, usando a nossa língua para falar mal uns dos outros. Tiago corrige esse grave pecado, mostrando algumas coisas que nós precisamos atentar para elas. Primeiro, como é que nós devemos considerar uns aos outros? Ele diz que nós devemos nos ver como irmãos e como o próximo. Ele aqui é muito claro nisso. Ele começa com a palavra irmãos e termina com a palavra próximo. Exatamente. E observe uma coisa. Aparentemente, Tiago tinha conhecimento, nós não sabemos qual foi a igreja específica para a qual ele escreveu, para o grupo de igrejas para o qual ele escreveu, mas uma coisa é certa, Tiago sabia da tendência que os homens, que os seres humanos têm de usar a língua para prejudicar o seu próximo. E era uma realidade que não ficou presa, não ficou circunscrita aos dias de Tiago. Isso continua acontecendo no mundo, basta a gente ver aí o império das fake news, toda hora aparece alguém falando alguma mentira, toda hora aparece alguém falando mal contra o próximo. Isso não está fora do ambiente eclesiástico. Os cristãos, infelizmente, ainda cedem às tentações pecaminosas da carne, do mundo e do diabo. E a preocupação de Tiago é: meus irmãos, cuidem da língua de vocês. Evitem falar mal uns contra os outros. É como se você estivesse falando contra o próprio Cristo, porque o seu irmão, se você é crente, então ele é seu irmão, é membro do corpo de Cristo. Como pode você se levantar contra uma parte do corpo de Cristo? Lembra do que o Senhor fala para Paulo? Aliás, para Saulo de Tarso. Ele perseguia a igreja. E o Senhor vai até ele e diz assim: Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? É isso? Não, não é não. Ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que o Senhor está dizendo é que quando você fala mal de um irmão, você está falando mal de uma parte do corpo de Cristo. Isso é um pecado terrível. Então, se nós somos irmãos, membros da família, da mesma família, e somos ligados à pessoa de Jesus, Jesus é o nosso irmão mais velho. Como próximo, nós devemos cuidar uns dos outros e não falar mal uns dos outros. Então, essa é a palavra de Tiago aqui. Uma terceira orientação que é clara nesse texto é que nós devemos, como é que nós devemos considerar a lei? Deus não nos deu a lei, ou melhor, Deus nos deu a lei para nos orientar a amar uns aos outros. Tiago já disse isso no capítulo 2, no versículo 8. Ele nos lembrou: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura,
amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Então, a lei foi dada com esse propósito de nos orientar no amor uns aos outros. Se falamos mal, nós quebramos o preceito da lei que devíamos obedecer. Se falamos mal, tornamo-nos juízes da lei e não observadores dela. E o problema é que quando nós julgamos o nosso irmão, nós caímos em dois graves problemas. O primeiro, o meu irmão é tão pecador quanto eu. Ou colocando de uma outra maneira, eu sou tão pecador quanto o meu irmão. Talvez você diga, mas pastor, que isso? Eu nunca assaltei um banco. Mas você já falou mal de alguém? Talvez você já tenha faltado com a verdade alguma vez, respondido asperamente, não sei qual foi o seu pecado. E Tiago diz que aquele que tropeça num só ponto da lei, ou seja, a lei está aí para dizer assim, vocês são exatamente iguais. Então, quando você condena, você é condenado. E a segunda coisa é que Paulo diz que quando você condena o seu irmão, você está condenando um servo alheio e você está usurpando. E o restante do texto de Tiago vai falar um pouco sobre isso. Você está usurpando um direito que pertence exclusivamente a Deus. Então, além de você se condenar, você ainda se coloca como ofensor do Senhor, usurpando um direito, uma prerrogativa que pertence só a Ele. Exatamente. E aí Tiago continua apontando como devemos considerar a Deus. Quem é Deus? Tiago diz, Deus é o legislador, o sustentador da vida. Deus, Ele é o juiz. Quando nós falamos mal do irmão, nós estamos pecando contra Deus, porque todo pecado contra o nosso próximo, contra o nosso irmão, nós estamos também ofendendo a santidade de Deus. E por fim, Tiago diz como é que nós devemos considerar a nós mesmos. Quando falamos mal do irmão, colocamos-nos numa posição de superioridade ao irmão. Por isso ele diz, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? E a ideia que está presente é essa. O Senhor tem o direito de julgar. Ele estabeleceu a lei. Ele é o ofendido. É Ele quem dá a vida. É Ele quem a tira. Então, quando alguém se coloca na posição de acusador, aí de novo nós voltamos àquilo do verso 7, está fazendo aliança com o diabo. O diabo é que é o acusador dos nossos irmãos. Então, quando você se levanta com a língua ferina, maledicente, para buscar julgar e ferir o seu irmão, você está simplesmente, isso é terrível, queridos, está simplesmente se colocando como um aliado do diabo. Você já pensou nisso? Pense nisso. Não se alie ao inimigo do Senhor para ferir o corpo de Cristo. Tome este cuidado. Esse é um ponto muito precioso e que deve ser muito levado a sério. Pastor, nós vamos voltar a uma questão que eu julgo muito pertinente antes de avançarmos no estudo de Tiago. É a questão de saber quem é o valente que vai ser amarrado e como é que nós devemos lidar com ele. Nós já falamos algumas coisas aqui, mas desta feita nós vamos pegar um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 3, os versos 26 e 27, para a gente seguir numa análise mais direta agora desse assunto. Veja que o texto diz assim, se pois Satanás se levantou contra si mesmo, é o Senhor Jesus que está falando, e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Verso 27. Deixa eu estar aberto aí. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, sem primeiro amarrar o valente. Então roubará a sua casa. Então, aqui nós temos a refutação de Jesus sobre o argumento dos escribas de que ele, Jesus, expulsava os demônios pelo maioral dos demônios. E aqui é preciso ver algumas coisas importantes. Primeiro, Jesus conta
a parábola do reino dividido. Ele fala de um reino dividido no verso 24. É uma parábola. Ele diz: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Depois Jesus conta uma outra parábola, a parábola da casa dividida, verso 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, não pode subsistir. E depois Jesus dá a sua explicação no verso 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. A gente está aqui num contexto em que Jesus está claramente mostrando que o domínio de Satanás, que o reino de Satanás está em vias de ser aniquilado. Entretanto, ao mesmo tempo é mostrado que este reino de Satanás está dividido, mas não Cristo. Cristo não é parte deste reino satânico. Ele é aquele que vem e que faz imperar a sua vontade. Faz com que a vontade de Satanás seja quebrada. Embora, obviamente, Jesus esteja falando com pessoas que sentiam prazer em servir a Satanás e não a Deus. Então, nós vamos ver um pouco sobre o que é o valente amarrado. Veja que o texto desse que nós estamos olhando agora, Marcos capítulo 3, verso 26 e 27, é bem discutido no decorrer da exposição que nós vamos fazer aqui nesses minutos que nos faltam. Nesse texto, veja que o Senhor Jesus está expulsando os demônios, ele vem fazendo esse trabalho de expulsar demônios, como nós podemos ver, e chega neste ponto, porque por meio da sua encarnação, Jesus tinha se encarnado, a sua vitória sobre o diabo no deserto e seu ministério, ele havia começado então a amarrar a Satanás. Esse processo seria aprofundado e seria expandido na cruz do Calvário, conforme Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, verso 15, e em sua ressurreição e em sua ascensão. Então Jesus começa essa atividade de ação contra o reino de Satanás, esse reino parasita, claro, ele não tem reino, mas começa na encarnação e continua com a sua morte na cruz, sua ressurreição e ascensão. Isso se deu por meio das ações de Jesus e hoje se dá principalmente por meio da ação missionária da igreja. É a ação missionária da igreja que vai continuar fazendo esse trabalho que Jesus fez no seu tempo. A palavra do Senhor diz que Cristo, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Rei legítimo, nós vemos isso na parábola daqueles trabalhadores da vinha, dos trabalhadores maus, por exemplo, ele vem e despoja. Esta linguagem militar aqui de amarrar o valente, em Colossenses 2,15, Cristo vem e despoja principados e potestades. Ele vem e faz mais, publicamente os expõe ao desprezo. E é interessante que quando Satanás achava que havia chegado o momento da sua vitória, quando ele se esbaldava de alegria, zombando de Cristo na cruz, ali Cristo triunfava sobre ele de maneira retumbante e definitiva. Ali Cristo pisava sobre a cabeça e esmagava a cabeça da serpente. Cristo é o Senhor dos senhores. Satanás é um invasor, como já foi dito aqui, é um parasita que achava, e ainda acha em algumas situações, que tem direito de governo, embora, obviamente, ele controle muitos que ainda sentem prazer em servi-lo. Mas o reino de Cristo já foi instaurado. A gente vê já no livro de Marcos, por exemplo, o tempo inteiro mostrando que o reino de Deus é chegado. E aonde Cristo chegava, o reino das trevas era expulso. Sepulcro, lugar onde havia choro, no templo transformado em lugar de vendas, de comércio e de enganos. Onde Cristo chegava,
o reino das trevas tinha que ceder espaço, porque ele é o Senhor. Ele chegava e despojava o valente usurpador. Então, observe como em Lucas, capítulo 10, versos 17 e 18, a queda de Satanás do céu como um relâmpago, ela está associada ao retorno dos 70 missionários. Nós vamos examinar o texto de Marcos, capítulo 3, versos 26 e 27, e observar 4 fatos marcantes aqui. O que Jesus ensina sobre o valente amarrado? Jesus ensina que Satanás é o valente. Quem é o valente? O valente é Satanás. E é por isso que nós podemos declarar, porque Jesus diz isso. Versículo 26. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Jesus não nega em nenhum momento o poder de Satanás, nem subestima a sua ação maligna. Antes ele afirma que ele é um valente. Os escribas estavam acusando Jesus de estar expulsando os demônios pelo maioral dos demônios. Estão atribuindo as obras de Cristo não ao poder do Espírito Santo, mas à influência de Satanás. A passagem não prescreve aqui uma metodologia pastoral ou missionária. O que a passagem ensina é o seguinte: o poder de Jesus para expulsar os demônios procede de Deus. É isso que Jesus quer deixar claro aos escribas. E este poder que ele tem explicita o direito de governo, a supremacia que pertence a ele. Jesus expulsa demônios provando que é mais forte do que os demônios. Jesus expulsa demônios provando que é mais forte do que o Senhor dos demônios. Jesus faz o que faz provando que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra e pode tranquilamente entrar portas adentro deste reino parasita, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, e expulsar aquele que se assentava no trono achando que tinha direito, mas que não tinha porque era só um usurpador. Exatamente. Mas Jesus lembra, sim, que ele é o valente. Satanás é este valente. E que este valente, Satanás, tem uma casa. Pois ele fala, ninguém pode entrar na casa do valente. A casa é do valente. Ele tem uma casa. Jesus refutou o argumento, então, dos escribas, contando-lhe 2 parábolas com o mesmo significado. O reino dividido e a casa dividida. Com essas 2 parábolas, Jesus está mostrando o quanto o argumento dos escribas era ridículo, era absurdo. Satanás estaria destruindo a sua própria obra e derrubando o seu próprio império, se Jesus estivesse fazendo o que estava fazendo, usando o poder de Satanás. Estaria havendo uma guerra civil no reino do maligno. Satanás tem uma organização e os seus súditos estão presos e seguros nessa casa e nesse reino. E Satanás pode ser tudo, mas imbecil ele não é. Mau estrategista ele não é. Ele é capaz de fazer coisas abomináveis. Mas uma coisa com certeza ele não faz. Ele não dá tiro no próprio pé. Ele não trabalha contra ele próprio. Pelo contrário, tudo que ele quer é matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para que aqueles que nele creem tenham vida e vida em abundância. Nos dá a sua palavra para da escravidão nós passarmos à liberdade do Espírito. Então Cristo vem para efetivamente destruir definitivamente as obras do maligno. Exatamente. Então, por isso que alguns estudiosos, tratando desse assunto, vão argumentar nos seguintes termos: se o que os escribas diziam era verdade, o dominador estaria destruindo
o seu próprio domínio. E já vimos que ele não atira no próprio pé. Então, Satanás é o valente, Satanás tem uma casa e Satanás está debaixo da autoridade de Cristo, porque Jesus ensina aqui, nesse versículo 26 e 27, que Jesus tem autoridade sobre Satanás. Jesus explica a sua vitória sobre os demônios e Satanás. Ele diz assim, no verso 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Jesus explica que, em vez de ser aliado de Satanás, estar agindo na força dele, ele está saqueando a sua casa, está arrancando dela e do seu reino aqueles que estavam cativos a ele. Você pode ver isso com muita clareza em Atos capítulo 26, verso 18, em Colossenses 1, verso 13. Jesus está ensinando uma preciosa lição, que ele tem autoridade sobre Satanás. Jesus é o mais valente que pode saquear a casa do valente. É aquilo que nós temos mencionado. A Bíblia chama Jesus de Rei dos Reis, de Senhor dos Senhores. Qualquer um, isso faz eco às palavras de Tiago, que a gente vinha falando há pouco. Qualquer um que se achar no direito de governar, não passa de um usurpador. Somente o Senhor tem este governo. E ele afirma explicitamente que não entrega a sua glória a ninguém. Ainda que Satanás seja o príncipe deste mundo, ainda que o mundo jaza no maligno, isto é temporário. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a própria criação aguarda a glória que há de ser revelada nos filhos de Deus. A criação inteira será redimida. Não restará um único milímetro em todo este vasto universo onde Satanás possa dizer, é meu, porque Cristo vai dizer, tudo é meu. Aquela figura do Maurício de Souza, de Satanás, num lugar muito quente, com um tridentezinho e as pessoas dentro de um caldeirão, esqueça, o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos e seus seguidores sofrerem a ira do Cordeiro por toda a eternidade. Não haverá lugar onde Satanás reine, porque Cristo vai reinar sobre tudo e sobre todos, em todo o tempo. Então Jesus é o mais valente, sim. Ele tem poder para amarrar a Satanás. Jesus venceu a Satanás. Jesus rompeu o seu poder. Isso não significa, por outro lado, preste atenção, isso não significa que Satanás está inativo, mas Satanás está sob autoridade. Por fim, Jesus ensina nesse capítulo 3, verso 26 e 27 de Marcos, que ele tem poder para libertar os cativos das mãos de Satanás. Jesus não apenas amarra Satanás, mas também arranca de suas mãos os cativos. Mais uma vez, o versículo 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Ou seja, o poder que está em Jesus não é o poder de Belzebu, mas o poder do Espírito Santo. Satanás está sendo e progressivamente continuará a ser destituído dos seus bens, ou seja, a alma e o corpo dos seres humanos. Isso não somente por meio de curas e expulsões demoníacas, mas principalmente por meio de um majestoso programa missionário da pregação do Evangelho ao coração das pessoas. Podemos ler textos como João 12, verso 31 e 32, Romanos capítulo 1, verso 16, quando diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja vai avançar. O Evangelho do Senhor, o Evangelho do Reino,
vai avançar. E como eu mencionei há pouco, onde a luz chega, as trevas são obrigadas a recuar. Não é porque querem, mas é porque não conseguem resistir a um poder que é maior do que o seu. E nós vamos ver isso. A palavra de Deus diz que a glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Chegará o dia em que Satanás será definitivamente encarcerado. Até lá, ele já está encarcerado, é como um leão que está amarrado, como um leão está preso em uma jaula, mas, lamentavelmente, muitos preferem brincar dentro da jaula do leão. E o resultado nós já sabemos, morte e destruição. É verdade. Então nós vamos chegando ao nosso final do nosso estudo de hoje, analisando primeiro aquelas 4 verdades de Tiago, que nos fala de como vencer o inimigo. Agora analisando 4 realidades sobre o valente amarrado, e eu quero concluir dizendo que o diabo pode tentar o crente ao pecado, mas o diabo não pode arrancá-lo das mãos de Cristo. Esta é uma preciosa verdade. Ele está amarrado para fazer isso. Ele está limitado pelo poder da ressurreição. Ele pode afligir o crente, mas ele não pode possuir o crente. Não pode possuí-lo, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Diz 1 de João 4:4. O diabo pode colocar obstáculos à obra missionária, mas ele não pode impedir que o evangelho se espalhe pelo mundo, porque essa é a vontade de Deus. O diabo pode até semear o erro religioso na igreja, pode tentar os crentes ao pecado, mas o diabo não pode destruir, não pode erradicar, não pode apagar a igreja da face da terra. Ele está limitado, reduzido em sua atividade pela vontade de Deus e pela vitória de Cristo na cruz. E por mais que ele se esforce, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Verdade. Então, estas são as lições sobre o ensino de Jesus a respeito do valente amarrado. E, neste sentido, Satanás é o valente, conforme diz Marcos capítulo 3, verso 26 e 27. Jesus amarra Satanás pelo poder de Deus. Satanás tem uma casa, nós vimos isso. Jesus saqueia a casa de Satanás. Satanás está debaixo da autoridade. Jesus domina Satanás. Satanás perde os seus cativos. Jesus resgata os cativos de Satanás. Então, depois de estudar e lembrar dessas verdades preciosas, como é que a certeza de que o diabo é um inimigo vencido e amarrado por Cristo pode ajudar a mim e a você, nos ajudar em nossa caminhada cristã? É preciso que a gente lembre disso e, com exemplos práticos, vivenciar isso. A minha oração final é que nós nos tornemos como aqueles que saem com um programa missionário para pregar o Evangelho onde o Senhor tem nos colocado. Há um hino do nosso cenário, a Grande Comissão 282. Eu queria que você depois pudesse lê-lo ou cantar aí na sua casa. Nós não vamos transmiti-lo aqui. E neste momento nós vamos dar a palavra ao reverendo Marto para suas considerações finais e nós oraremos juntos a oração do Senhor. Eu acredito que esta certeza de que Satanás é um inimigo derrotado e destruído, embora muito perigoso, deve levar o crente a uma atitude de absoluta confiança em Deus, obediência ao seu Senhor, ao general invicto, aquele que veio vencendo e para vencer, e ao mesmo tempo, ao lembrar que o inimigo, embora derrotado, ainda pode causar danos, fazer com que o cristão se afaste da sua influência. Ele não pode vir, mas o cristão pode se afastar desta influência, não dar lugar ao diabo, como Tiago disse, e assim sujeitar a sua vontade àquele que é o vencedor. É um absurdo, estrategicamente, você, no meio de uma batalha, no meio de uma guerra,
você resolver fazer aliança com um exército que já está derrotado. O correto, o sábio, é unir-se àquele que é o vencedor. É sujeitar a sua vontade à vontade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Faça isso. Ande com o Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, confia no Senhor e deixe Ele dirigir todos os atos da sua vida. Vamos juntos orar agora a oração do Senhor. Entre outras coisas, na oração, nós dizemos, livra-nos do mal, que é, livra-nos do maligno. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estamos felizes por você estar conosco, participando nesse tempo de estudo. Voltaremos na sexta-feira para nosso tempo de oração. Lembramos que na semana que vem nós teremos uma semana inteira de estudos da Palavra de Deus. Teremos o nosso simpósio do Evangelho da Graça. Iniciaremos na segunda-feira, dia 20, e concluiremos no sábado, dia 25. Se inscreva, participe do nosso simpósio. Deus abençoe sua vida. Se você quiser saber como fazer a sua inscrição, na nossa página aí do Face, após a transmissão, você vai encontrar um link para fazer essa transmissão. Que Deus abençoe você e a sua vida.